Todos, o nosso ciclo Ordem na Conversa vai começar. Eu queria sugerir aos presentes que podem chegar-se mais à frente. O assunto é para ser tratado com alguma intimidade, portanto são todos bem-vindos na linha da frente. O ciclo Ordem na Conversa acontece sempre na última semana do mês e hoje não é um dia anormal, portanto vamos assistir a mais uma Ordem na Conversa e temos online e temos presencial. Como estamos a ser recebidos em casa alheia, é melhor fazer alguns agradecimentos. Então, a engenheira Ana Maria Rodrigues vai então dar início à nossa conversa. Posso tirar a máscara então, não posso? Pronto. Então, eu gostaria de começar por agradecer, em nome do município de Valongo, ao Sr. Professor Eduardo Carqueja, à enfermeira Alexandra Ferreira, à doutora Cláudia Assis Teixeira, que penso que nos vai acompanhar através do online, e ao Sr. Padre Manuel Fernando, que o Sr. Padre aqui da Paróquia de Alfena, que nos acolhe neste magnífico espaço do auditório de São Vicente. Queria cumprimentar todos os presentes aqui neste auditório e todos aqueles que nos estão a seguir através das redes sociais. E, de facto, a cada realização destas conversas ou destas sessões se torna mais evidente a importância destas conversas, de estarmos olhos nos olhos a falar daquilo que nos preocupa. E daquilo que nos preocupa, das coisas que nós não temos informação suficiente, dos assuntos que estão na ordem do dia, enfim, daqueles para os quais nós não temos uma solução, não temos encontrado ainda um caminho, e se os temas das sessões anteriores, que eu julgo, assim de memória, ser a questão da ansiedade dos atletas e da violência, se cumpriam estes objetivos, que era de nós podermos falar uns com os outros, então este tema, eu diria, quase encaixa como uma luva ou assenta como uma luva nos tempos que nós estamos a viver agora, que são tempos que nós não queríamos viver e que sequer a nossa imaginação nos traria a estes lugares. Portanto, acho que é um privilégio podermos estar aqui, agradecer a vossa presença e podermos ouvir quem se dedica a estes assuntos e estudou e se dedica a estes assuntos durante a sua vida profissional. Não queria deixar de agradecer também à equipa da Unidade de Saúde, está aqui o Sr. Diretor do Departamento, a doutora Helena, a doutora Elisa, que preparam sempre estas sessões com todo o cuidado para que nestes momentos nós possamos partilhar tudo aquilo que gostamos, que nos interessa e que é importante para nós. Muito obrigada. Obrigada. Então, hoje é uma conversa sobre um assunto tabu, não é? A morte, o luto, parece que é sempre um assunto tabu. E como nós estamos na casa do Sr. Padre Manuel, eu vou começar por si. Eu gosto deste tempo em que estamos. Gosto por uma questão de fé. É o tempo da Quaresma. E a sensação que eu tenho é que a Quaresma é o tempo próprio para falar de luto. É aquele tempo em que se prepara uma morte, não é? É o tempo em que vamos preparando a chegada de uma morte e a seguir a essa morte tão célebre, há ali um período de luto, de escuridão, não é? Até que alguns acreditem na ressurreição, outros não, mas há ali um tempo de escuridão dos homens. E a minha primeira pergunta é para si: como é que a Igreja prepara a Quaresma, ou como é que a Igreja ajuda a preparar este tempo de Quaresma e de luto da vida das pessoas comuns? Acho que tem ali um microfone. A Alexandra vai-lhe passar esse microfone. Isso mesmo.
Então, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi feito, e queria dizer que esta casa é uma casa de todos. E, aliás, até curiosamente que esta casa é uma casa que foi igreja. Foi uma igreja de 1783, creio que é assim, e portanto é uma igreja que tem por si realmente um espaço que é adequado. Portanto, não podia ser melhor escolhido este espaço. Também quero saudar o painel, portanto, que aqui está presente, e sem mais delongas, também saudar a sua engenheira, pelas palavras também amáveis. A pergunta que me foi feita, realmente a Igreja tem este tempo, nós dizemos que é um tempo santo. Um tempo santo é um tempo sagrado. E nós tratamos das coisas sagradas. Há bocadinho na brincadeira dizia ao Sr. Doutor, as nossas mãos são sagradas, são para abençoar. Portanto, temos que perceber que são as mãos de todos. As mãos do sacerdote são para abençoar, são ungidas para isso. Nesta tradição veterotestamentária, onde se fala da unção, a unção é marcar, é configurar, é atribuir uma tarefa, uma missão. E a Igreja, que no fundo vive esta experiência num ciclo litúrgico, tem a ver também com o crescimento humano e com o crescimento de uma experiência a que nós nos vamos moldando. Porque se nós celebramos o Natal, celebramos a preparação do Natal, e nasce. E depois preparamos o tempo de um novo nascimento. E então a morte, que é preparada, não preparar a morte, mas é o assumir a morte como um momento absolutamente natural no nosso trajeto. E aqui é que está a questão primordial, que é assumirmos a morte como um instante. A morte é um acontecimento, como tantos outros. E hoje estamos aqui num acontecimento, que estamos a falar justamente da morte. E então, como é que a Igreja prepara? A Igreja prepara, ou pelo menos começa a preparar o tempo da Quaresma com um momento extraordinário, que é o momento das cinzas. Na quarta-feira de cinzas, o que é que acontece? Os cristãos são convidados a participar numa celebração onde as cinzas, e este ano, apesar do Covid não passou, mas está também a moldar-se à nossa vida, não é? Ou nós à vida com o Covid, de alguma forma fomos convidados a receber as cinzas. As cinzas que nos despertam para esta configuração do nosso nada humano. Nós um dia, mesmo aqueles, e há a tradição católica de sepultar o corpo humano, há também, hoje em dia, cada vez mais, vai crescendo o número de pessoas que vão sendo cremadas, algumas por uma questão de saúde pública, por uma questão de facilidade em termos de acondicionamento, por dificuldade em termos de espaço nos cemitérios. Portanto, vai sendo algo que vai entrando. A própria Igreja também já admite isto naquilo que é o ritual das exéquias. Mas é curioso que nós começamos com isto, as cinzas, que é o que nós havemos de ser. E esta realidade, este gesto, não nos quer, de alguma forma, amedrontar, mas uma tomada de consciência. Isto é um despertar para a nossa realidade. Isto é, o nosso caminho que tem o nascimento, tem todo este crescimento, tem a sua afirmação, tem um momento mais alto, e depois há um momento em que nós vamos sentindo no nosso próprio corpo este definhar, este perder as forças, às vezes perder as capacidades intelectuais, perder toda uma série de qualidades que configuram uma certa decadência. Mas a decadência do corpo não significa uma decadência da qualidade, que depois a própria comunidade, e especialmente a família, deve ser o elo capaz de atribuir então àquele que vai definhando a qualidade que lhe falta pessoalmente. A Igreja prepara assim, toma consciência, és pó, diz-nos isto, és pó. E depois, na quarta-feira de cinzas, eu sei que não estamos aqui para falar de teologia, mas e na quarta-feira de cinzas, este gesto
é acompanhado por um evangelho que nos fala de 3 coisas importantes. Fala-nos da esmola, fala-nos da oração e fala-nos do jejum ou da penitência. Fala-nos da esmola, isto é, solidariedade humana. Repartir com o outro. Fala-nos da oração, fala-nos da espiritualidade. Que é importante. É que nós estamos num tempo em que realmente, às vezes, olha para o corpo e quando o corpo começa a ter rugas, pensamos que perde qualidade e perde brilho. E há coisas fantásticas. Rugas não significam que se perca brilho e qualidade. Pelo contrário, tem uma história, tem um histórico fundamental. E depois há um outro aspecto que também é acrescentado, que é o jejum ou a penitência, que nós não gostamos de ouvir isso. O jejum significa, aponta-nos para a disciplina do corpo. É assim que a Igreja prepara a Quaresma. E depois há o percurso. Há o percurso que é feito, onde nós convidamos à partilha, convidamos à renúncia, convidamos às sextas-feiras a evitarmos comer carne e comer peixe. Portanto, se alguém gostar mais de carne, pois pode ter. Nós temos esta dificuldade porque é uma disciplina, mas há outras formas. Renunciar a beber tanto café, renunciar a fumar tantos cigarros. É a disciplina do corpo, no sentido de nós prepararmos e cuidarmos da qualidade da vida. Porque nós, se prepararmos a qualidade de vida, com a consciência que seremos pó, naturalmente a morte terá o seu aparecimento natural, sem o trauma. Agora, quando nós nos esquecemos da disciplina, quando nós vivemos, como dizem hoje em dia os mais novos, vivemos sempre a roda no ar, não é? Quando vivemos roda no ar, fazendo de conta que a morte não existe, quando ela nos entra pela casa dentro, nós ficamos chocadíssimos. E então, quando ela acontece na nossa vida, na nossa família, quando digo nossa vida, é a nossa família, dos nossos amigos, ficamos perturbados. Esta consciência leva-nos a estar mais atentos à disciplina do corpo, à espiritualidade, porque o que somos a partir de dentro, e também à solidariedade humana. Obrigada. Eu acho que podíamos terminar aqui, não era? A gente aproveitava. Pronto. Ok. Mas o combinado são 90 minutos aqui e na transmissão no Facebook. Todos vão poder colocar perguntas aqui e pelo Facebook. E quem não conseguir ver hoje tudo, pode voltar e ver no Facebook, vai ficar lá a gravação. Depois, se amanhã quiserem rever, vão poder rever. E eu agora vou passar a palavra ao professor Eduardo Carqueja e pedir-lhe para me definir luto. Isto deve ter uma definição técnica. Portanto, acho que é bom pôr ordem na conversa e começar pelas definições. Muito obrigado. Cumprimento os colegas de sofá, se não se importam. Agradeço ao Sr. Vereador e que transmita ao Sr. Presidente esta possibilidade que a Ordem dos Psicólogos tem, nomeadamente a Delegação Regional Norte, de promover aquilo que é na base da literacia em saúde. Hoje estamos a falar destes processos de luto, mas dizer também que esta equipa que no terreno está cá connosco é fantástica. Eu falava há bocadinho off the record, mas agora on the record, que já serve de modelo para outras autarquias. Nós neste momento na região norte temos cerca de 42 autarquias envolvidas em programas deste tipo e que muitas delas estão a basear-se em modelos da Câmara de Valongo, portanto eu fico muito contente e dar-vos os parabéns. Dizer que isto do luto, que é isto do luto? O luto é um processo. É um processo que tem que decorrer depois da perda e pode, eu falo de perda e não digo de morte, porque há lutos que decorrem de outros tipos de perda, quando eu me divorcio, por exemplo, quando eu perco o emprego. Todas estas pessoas que hoje estão refugiadas e estão nesta condição, naturalmente têm que fazer os seus processos de luto da condição que tinham. Portanto, é um processo, e é um processo que tem que ser dinâmico, é um processo que envolve não só a dimensão mais emocional, não é? Como eu me sinto, a dimensão psicológica, envolve também um processo que é social, das relações que eu tenho com as outras pessoas, envolve também uma outra dimensão que é uma dimensão existencial, não é? Que eu penso sobre o que me está a acontecer. Eu pensei que a vida ia ser sempre desta forma e queria ter, por exemplo, toda a minha família junto até ao fim, que é isto do mundo. E depois tem uma outra dimensão que é uma dimensão espiritual, que é também muito importante, e nós vemos, quer numa dimensão espiritual que possa depois ter uma tradução religiosa, às vezes há pessoas que ficam zangadas com Deus,
mas não conseguem dizer, porque têm medo, se já lhe retiraram alguém importante da vida, se ficarem zangadas, se deixarem isso transparecer, têm medo que Deus castigue ainda mais numa dimensão de castigo, né? Porque depois, isto é importante, fazemos esta ponte com a dimensão espiritual e religiosa, porque efetivamente há aqui alguns construtos que as pessoas colocam, algumas formas de pensar sobre estas dimensões da morte, e eu pedi a Deus para me ajudar, eu pedi a Nossa Senhora, e eu fiz isto e ela não me ouviu. Portanto, isto também muitas das vezes tem esta tradução que tem que ser explicada com muito cuidado, que efetivamente, pegando nas palavras do seu padre, que a vida tem um início e naturalmente tem um fim. Não há ninguém que não seja desta forma. E daí que o processo de luto, nós atualmente, e vocês já ouviram falar provavelmente das fases do luto, que era uma dimensão muito mais tradicional do que se fala das fases do luto. Hoje nós, que trabalhamos nestas dimensões, não falamos das fases do luto, falamos dos processos, das tarefas, ou seja, a pessoa em luto deve ser a construtora de uma nova realidade. E é outra dimensão que é importante nós assumirmos. Eu, depois de ter a perda de alguém significativo para mim, ficarei obrigatoriamente diferente do que era antes. O que acontece é que as pessoas muitas das vezes têm esta dificuldade de assumirem que a minha vida, depois da morte do meu pai, depois da morte da minha mãe, fica diferente. Não pode ser mais igual. Se porventura eu estava habituado a ir todos os dias, ou telefonar, ou estar com eles, a minha vida desde a morte deles fica diferente, não estou com eles. E esta é uma realidade que é irreversível, que é outra das coisas que é importante nós termos presente, que é que a morte e a perda por morte é irreversível. Portanto, não há outra forma. E depois, se calhar, falaremos disto numa outra dimensão, que é o aceitar ou não aceitar a morte. Que nos processos de luto também é um processo de integração da perda. É isso que é o trabalho do luto, para que nós muitas vezes questionamos e nas aulas perguntamos, mas acham que o luto termina ou não? Né? E as pessoas dizem, não termina, porque a saudade é muito grande. Coisas diferentes. O processo de luto deve terminar para que a pessoa possa continuar a sua vida, não esquecendo a pessoa, pelo contrário, lembrando, mas numa outra condição. Os sentimentos irão continuar, portanto, é isto que depois podemos explorar mais um bocadinho, mas é um processo, é um processo que deve ser dinâmico e que tem várias dimensões, não é só... Reparem, nós muitas das vezes vemos, é muito curioso, vermos pessoas que tiveram perdas e que me dizem, sabe, doutor Eduardo, eu tenho tanta falta, mas tenho tanta falta do meu marido, é horrível, ele faz-me tanta falta, mas faz falta, e podemos falar um bocadinho da falta que lhe faz. Sim, doutor, repare, uma coisa muito simples. Eu tenho a minha máquina avariada da roupa há 3 meses. Os meus filhos dizem que vão lá todos os dias arranjar-me aquilo, já há 3 meses, doutor Eduardo. O meu marido faz-me tanta falta. Reparem, não estamos a falar naturalmente da dimensão afetiva, que será sempre muito, é muita ausência, mas também daquilo que é, repare, a logística, a dimensão mais prática, e que daí decorre o lembrar-me que me faz falta. Portanto, muitas das vezes nós trabalhamos exatamente estas competências para que as pessoas possam, elas, desenvolver competências para além daquilo que são as dimensões afetivas. Mas essa falta logística muito pragmática do dia a dia, de que ele é que tomava conta das contas, ele é que arranjava isso, essa ausência logística está dentro do processo do luto ou está dentro daquela coisa que é, pronto, agora tenho que reorganizar-me? Portanto, o luto é a reorganização da vida. Sim, sim. Repare, eu às vezes tenho situações em que vou com as pessoas ao multibanco ajudá-las a saberem pagar contas através do multibanco. Isto é uma tarefa de luto, ou seja, nós o que fazemos no final do processo é perguntar quem sou eu agora e quem era eu antes deste processo, antes da morte ter acontecido, quem era eu, quem sou eu hoje. E o que se pretende é que haja também aqui um crescimento nestas dimensões, para que a pessoa se sinta, porque senão sente muita ausência do outro, e a solidão não é compensada nem pela dimensão afetiva, nem pela dimensão prática da vida, porque a vida continua, não é? Às vezes nós temos pessoas que dizem, isto é horrível porque morreu o meu pai e tudo lá fora ficou igual, os autocarros a passar, as pessoas a gritarem, tudo, eles não perceberam que o meu pai tinha morrido. Parece que o mundo tem que parar, mas o mundo não para. Esta é a realidade que temos, o mundo continua. Muito obrigada. Enfermeira Alexandra,
já passou pelos serviços de cuidados intensivos, não é? De um grande hospital como o Hospital São João, e agora está na comunidade a trabalhar. Este processo de que nós já falamos de duas fases, não é? De como se prepara antes para a ausência, porque um dia a ausência vai acontecer, e depois como é que se vive essa ausência, e como é que é esta dentro do hospital e depois na comunidade, como é que tem sido e como é que se trabalha isto? Ora bem, então começo também pela forma como sempre se começa, portanto, pelo agradecimento a todas as pessoas que estão aqui, nomeadamente à organização. Foi um convite que eu aceitei, fazendo esta breve referência, um convite que eu aceitei por uma questão. Sem que ferir suscetibilidades, eu sou apaixonada pelo luto, pelo processo de luto. Isto porque acho que há muito a fazer. Acho que tem que haver mais este tipo de conversas, não atribuir muito formalismo às coisas no aspecto, mesmo no dia-a-dia, os próprios cuidadores como nós, enfermeiros e quem cuida em equipas de saúde, desmistificarem eles próprios esta noção do luto. Portanto, eu estou mesmo na minha praia. Hoje é mesmo uma das partes que eu mais gosto de abordar com os meus utentes. Mas voltando à sua pergunta, isto porquê? Porque nos intensivos foram 20 anos que eu trabalhei na unidade de cuidados intensivos de neurocríticos e eu era de tenra idade, portanto acabava de sair da escola e fui ali parar, portanto eu não tive prévio estágio em lado nenhum, portanto fui ali direto. E foi extraordinário. Os 20 anos em cuidados intensivos deram-me efetivamente muita mudança externa em termos de treino, de prática, de enfermagem, não é? De técnicas. É uma área que está constantemente em evolução, aquela parte da neurocirurgia, mas sobretudo a minha grande transformação foi interna. Portanto, interiormente eu cresci bastante e nem consigo quantificar. Isto porquê? Porque sempre que haviam situações em que é preciso dizer à família que não há nada a fazer, é preciso dizer à família que o utente vai para doador de órgãos, todas as situações mais complicadas foram sendo encostadas, entre aspas, a mim. E depois dei conta que eu realmente nada é por acaso e, portanto, eu estava a crescer com aquilo. Não vou dizer que não chorasse, escolhia os momentos, sobretudo quando saía do serviço, chegava ao carro e desaguava e chorava, e portanto pus sempre os meus pontos nos is e tive a sorte também de ter uma família fantástica, que são os meus melhores amigos, os meus pais, e na altura, sempre que eu chegava a casa, eles, ok, então o que é que se passou hoje? Portanto, eu tive a sorte imensa de poder ir também diluindo e trabalhando ao meu tempo o luto, o sofrimento, o que dizia o Dr. Eduardo Carqueja, esta questão também da inconstância da vida, as coisas não são certas, portanto, da inquietude, da impermanência, etc, etc. Portanto, eu assisti 20 anos àquela situação em que está tudo bem como estamos sentados agora e daqui a 5 segundos deixa tudo de estar. Portanto, fui-me habituando a isso no aspecto de criar aqui um treino mesmo mental e espiritual também, porque isto que fala o Dr. Carqueja é muito isto. Eu sou professora de yoga, para além de enfermeira, também é desde 2000, e esta versão espiritual aliou-se muito também à questão mental e emocional de tentar desmistificar o luto, portanto, tentar consciencializar as pessoas que nós efetivamente vamos morrer e, portanto, não criar sofrimento à volta disto e sim tornar isto uma questão de consciência e a palavra última que o Dr. Carqueja disse, da aceitação. Eu gosto muito de trabalhar a aceitação porque é o que é e nós não podemos andar muito fora disto. Mas tem uma parte boa da aceitação da morte que eu considero que é, se nós aceitarmos a morte, ou seja, aceitarmos como uma das fases, um dos momentos que vamos vivenciar, certamente eu vou ser muito mais feliz, porque vou ser muito mais inteira quando vivo o presente. Então eu adoro esta questão do presente. Nós estamos no presente e eu hoje estar aqui de corpo inteiro e de alma, estou aqui com figuras muito interessantes que eu tinha uma curiosidade enorme também de conhecer e, portanto,
e junto com a plateia, posso-vos dizer que é o que eu mais vivo, é o que eu mais treino, é o presente e a consciência do presente. Portanto, e eu, ao ter noção também da morte, vou ter uma vontade ainda maior de ser feliz nos dias que eu tenho pela frente. E, portanto, em relação aos cuidados intensivos, foi isto. Portanto, trabalhei o luto desta forma. Em relação ao utente, era uma questão muito diferente, porque o utente estava ligado a ventilador, portanto, muitas vezes eu não conseguia estabelecer um contacto verbal mas tinha uma coisa que eu fazia, que era através do toque. Eu comunicava aqui com os meus botões, e a minha parte espiritual tentava sempre, sobretudo, acompanhar os utentes quando estavam a partir. Vale o que vale, eu sentia muito bem, posso partilhar convosco que rezava e ficava junto com aquele utente. Às vezes são momentos muito complicados para a equipa, muito, muito complicados, sobretudo se assistidos com a família, portanto de com a família é muito mais doloroso. E depois há esta passagem para a comunidade, que é extraordinária, porque eu venho de uma situação de intensivos, em que a família era o grande ponto também de apoio e de ajuda, e depois passo para a comunidade, em que as máquinas desaparecem, existe um utente que está a partir, tem consciência disso, e portanto eu tenho novamente que me desenvolver, porque acaba por ser mais facilitador eu ter um doente ligado a um ventilador que não olha para mim e com o qual eu não lido muito de perto, portanto lidei muito mais com a família. Agora eu tenho um utente que olha para mim e me diz: eu sei que vou morrer. Portanto, posso-vos dizer que continuo realmente neste desenvolvimento muito interessante. Tenho acompanhado algumas famílias no processo de luto, e posso partilhar, Elisa, que uma das coisas que eu faço, ainda sem ler nem escrever, porque eu ainda não tirei nenhuma formação específica em luto, já tenho procurado, portanto vou pedir aqui umas dicas. Fui fazendo as coisas como o meu coração mandava, e então eu tenho feito uma coisa que se chama a preparação para o luto. E então preparo a família, sento-me com eles, conversamos sobre aquela pessoa, conversamos individualmente com o utente, estou a falar converso. Sou eu que também continuo a ser encaminhada para aquelas situações mais complicadas. Mas, portanto, neste caso, é uma preparação do que vai acontecer. Esta consciencialização que falamos, preparação do terreno. O efeito e os resultados têm sido que, quando chegamos ao dia D, a família está muito mais calma. E isto tem-me trazido uma paz muito interessante. Obrigada. Então, como sabiam, como tínhamos dito, tínhamos 4 convidados. Há uma das convidadas que, como ela própria diz, quando o Covid já não está na moda, ela decidiu ter Covid, e portanto tivemos que gravar a sua participação nesta conversa. É a Cláudia, ela está como voluntária, tem uma intervenção como voluntária em várias instituições, mas hoje, daqui a bocadinho, vamos ouvir a gravação onde ela nos fala da participação dela na Liga Portuguesa contra o Cancro e nos Death Café. Vamos saber o que é um Death Café. Olá, Cláudia. Já tive a oportunidade de dizer que és voluntária em várias organizações, e hoje o voluntariado na Liga Portuguesa contra o Cancro se calhar vai ser o ponto por onde vamos começar, e a tua relação com doentes e familiares nesse voluntariado, e depois também vamos pedir-te para falares um pouquinho mais sobre o teu voluntariado nos Death Cafés, esses encontros estranhos para falar de morte em torno de chá e bolo de laranja. Mas se calhar eu começava por te perguntar como é que vês o papel das pessoas, não é? Das pessoas comuns, da sociedade civil, neste voluntariado e nesta intervenção junto das pessoas que sofrem com a sua própria partida ou com a partida daqueles que lhe são mais próximos. Eu falo por ser voluntária, mas eu acho que o papel do voluntário é muito importante junto dos doentes, porque nós não estamos comprometidos nem com o lado da família, nem com o lado da equipa que cuida medicamente. Portanto, eles, quando nós estamos com eles muitas vezes dizem que connosco eles não têm que fingir, porque nós não somos família, portanto, quem eles querem proteger, e não somos...
a parte clínica, que não tem tanto tempo como nós para estar ao dispor. Portanto, eu acho que a existência dos voluntários, eu acho que é essencial, e mesmo e os próprios doentes dizem isso, dizem a importância que tem para eles a existência de voluntários, pelo menos no IPO, que é a minha experiência. Nós conseguimos, conforme os sítios onde estamos, não é? Conseguimos, por um lado, facilitar-lhes o caminho lá dentro, o caminho da doença deles, e facilitamos porque o acolhemos, os levamos aos sítios. Por outro lado, somos capazes de os escutar. E quando uma pessoa está doente, é essencial escutar, sem criticar, sem julgar, sem dizer que esse sentimento não pode ter isso, sem dizer que força, força, que isso vai melhorar. Isso são palavras interditas de se dizer. Nós, quando estamos ao lado do doente, temos que acolher a sua dor, o seu sofrimento, e estar ao lado dele e caminhar com ele. Então, ou seja, também existe uma preparação do doente para o luto dos seus, ou seja, quando essa coisa do força, força, que isso vai tudo melhorar, muitas vezes o doente sabe que não vai melhorar, não é? Sabe perfeitamente que está a fazer um caminho final, não é? E eles precisam, o próprio doente também precisa desse apoio. Tu achas que o doente também precisa desse apoio para preparar o luto da sua família, ou pelo menos para o ajudar nessa reta final, quando muitas vezes as famílias não querem falar disso, não é? Claro, precisa o doente, e muitas vezes também precisa a família. Eu lembro uma vez de um doente com quem eu estava nos cuidados paliativos. Nestes últimos 2 anos nós não temos podido ir aos cuidados paliativos, mas um doente que eu estive há uns anos nos cuidados paliativos, e ele estranhava muito como é que a mulher estava tão contente sempre com ele. Se ele sabia que estava a morrer, e como é que a mulher estava sempre tão contente. E a mulher estava sempre tão contente porque achava que era a maneira de lhe dar apoio a ele. Pronto, e na altura, conversando com uns e conversando com outros, eles deixaram de estar em mentira, não é? Porque cada um estava a fingir um com o outro. E portanto, nos últimos dias do Sr. António, eles estavam em sintonia a falar, já falavam da morte, falavam do que ia acontecer. Ele pôde dizer à mulher as coisas que queria que acontecessem depois de ele morrer, e foi muito bonito essa vez. Nunca mais me esqueci dele, nem dela. Já não foi agora. E agora, tentando fazer já a ligação com aquilo que são os Death Cafés. Afinal, o que é um Death Café, que traduzido seria um café sobre a morte, ou um café da morte? O que é isso? De onde é que isso vem? O que é que tu lá fazes? O café, sou um bocado mal a tradução, portanto eu acho que nós não traduzimos, falamos sempre do Death Café. Noutras línguas também acho que não é traduzido, mantém-se sempre o Death Café, que foi criado em 2011 pelo Sr. Underwood, e para lutar contra o tabu que é a morte. Portanto, cada vez mais a morte é um tabu. Nós falamos de tudo possível e imaginário, agora a morte, a maior parte das pessoas não gostam de falar. E apesar de ser a única certeza que nós temos na vida, não é? Não temos outra certeza. Nascemos, sabemos que vamos morrer. E o Sr. Underwood, quando era um estudioso destas questões da morte e do tabu da morte, e ele sabia que se uma pessoa assumisse, enfrentasse esse medo da morte, porque todos temos algum medo, não é? Se enfrentássemos esse medo, se partilhássemos as nossas preocupações com a morte, esse medo tornar-se-ia mais leve. Pronto, e então em 2011 ele criou esses Death Cafés, que não são mais que reuniões, onde as pessoas se juntam para beber chá e comer bolo e falar da morte. Quando nós falamos que vamos organizar Death Cafés, e tu sabes isso, as pessoas ficam um bocado, o que é isto, falar da morte? Mas cada Death Café é um Death Café diferente. São reuniões que são muito simples de levar, não é? De qualquer maneira, há algumas regras que nós temos que cumprir, portanto, que elas são gratuitas, que o tema é a morte,
que mais algumas que agora não me estou a lembrar. O tema que não há um palestrante, portanto todos podem participar. Não há um palestrante, que não queremos dar informações sobre a morte, portanto as conversas são conforme o que ocorre. Eu lembro de uma vez, num Dead Café que organizámos, estava uma senhora de uma agência funerária e todo o Dead Café foi sobre os ritos funerários, não foi sobre a morte em si, foi todos. Portanto, cada Dead Café é diferente e depende das pessoas que lá estão, é completamente diferente. E até é possível sorrir num Death Café e fazer algumas graças. Exato, e rir. Eu lembro de um Death Café que organizámos em Campanhã, que estavam pessoas mais novas, onde fartámos de rir e de contar graças a propósito disso, de coisa. Também uma coisa importante é que o Death Café não é uma coisa de acompanhamento do luto, não é? Muitas vezes vão pessoas em luto, mas não é um projeto de acompanhamento do luto. Isso também é importante dizer. E enquanto se conversa, temos o chá e o bolo. Pode ser de laranja. Sei que nós estamos a gravar com antecedência, porque a Cláudia ficou impedida por razões pandémicas de estar presente, mas... Agora que já anuncios ao Covid, é que eu apanhei Covid. Então, nós estamos a gravar este momento para passar amanhã durante a nossa conversa e certamente que tu já pensaste várias coisas sobre o luto, tens algumas inquietações, deves ter dúvidas e eu ia te pedir duas coisas, duas dicas para ajudar as pessoas a falarem sobre o luto. Um dos temas da nossa conversa é como é que se fala com as pessoas sobre o luto, sejam as mais velhas, sejam as crianças. E se tiveres alguma questão para colocar, temos a enfermeira Alexandra Teixeira connosco, vamos ter também o professor Eduardo Carqueja, provavelmente deves ter alguma questão para colocar, podes deixar, o mais que pode acontecer é ser repetida, mas não vai ter problema. A minha experiência sobre luto é mais com adultos do que com crianças, não é? E, portanto, o que eu faço, no fundo, é a mesma coisa que quando faço ao pé do doente, é estar ao lado da pessoa e aceitar os sentimentos que a pessoa tem, os sentimentos, nenhum sentimento é errado, nem as coisas que as pessoas fazem é errado. Portanto, pode ser naquela altura, pode ser o que elas precisam de fazer. E eu gostava de saber como é que eu posso ajudar mais, não é? As dicas não posso ser eu a dar, porque eu sou uma simples voluntária, estou em aprendizagem. De certeza que vou aprender muito com quem vai falar sobre o luto. Muito bem, esperamos que fiques em linha connosco durante a sessão e se tiveres uma questão específica que nos queiras colocar, tens as redes sociais e estamos lá para te responder. Obrigada, Cláudia. Então, quando quiserem colocar questões, quem está em casa, na rede, quem está aqui, é só levantar a mão e a gente vai responder a questões. Eu sei que o Padre Manuel tem um compromisso de veras importante, não tarda, mas eu queria ainda assim atrever-me não, é um compromisso seríssimo. Pois, eu gostava de lhe perguntar pela falta que fizeram estes rituais durante esta pandemia. Se sentiu na comunidade, e nós, quer dizer, a igreja e nomeadamente a paróquia de Alfena, é uma paróquia grande, é uma paróquia com muita gente, se sentiu que a falta dos rituais da morte, ou seja, da presença nos funerais, dos velórios, se isso tornou o luto, aquele processo de integração da perda de que falava o professor Eduardo Carqueja, se a Covid e esta situação tornou esse processo mais difícil. Naturalmente que o tempo do Covid foi um tempo cruel. Aliás, acho que é a palavra mesmo que se pode usar. Foi um tempo cruel, precisamente porque dificultou a vivência do acontecimento da morte, não do luto. O luto acontece depois, não é? Mas porque depois o luto vai
vai tendo esta adaptação, vai tendo esta integração, mas naturalmente nós precisamos, porque a morte traz-nos uma notícia imprevista. Há o choque. Portanto, o choque. E depois, o que sempre acontece, e eu creio que não estou a dizer nenhuma coisa extraordinária, o que sempre acontece é nós tentamos perceber como é que nos vamos situar diante disto. Eu também já tive o meu pai que morreu, portanto, ainda novo, um ataque fulminante, não estava à beira dele, portanto, estava só a minha mãe, mas outras experiências, acidentes, coisas que acontecem, um passeio de bicicleta com os amigos, um colega morreu, portanto, e estes acontecimentos surgem, são uma surpresa. A primeira coisa é como é que nós lidamos com isto. Depois, como é que será o amanhã. Mas, naturalmente, neste processo, entre a morte, acontecimento e a vivência do luto, há aqui uma série de momentos que são importantes para fazermos a consagração da vida. Eu costumo dizer que o momento da morte e do funeral é um momento em que nós coroamos a vida. Já me ouviram certamente a dizer isto. É o momento da coroação da vida. Nós olhamos para a vida daquele que partiu, olhamos também para a nossa e percebemos, diante da morte, que a vida é extraordinária, que é uma coisa fantástica. Temos montes de problemas, mas a morte vem nos dizer que pensa, porque a vida tem que ser aproveitada momento a momento, o presente. E nós às vezes estamos a investir para o futuro e esquecemos de viver o presente. E acontece isto muito com muitas coisas, não é? Com muitas coisas. Às vezes andamos a criar condições para daqui, quando formos para a reforma, não é? Os avós, os pais, para quando for para a reforma, viver com os filhos, e preenchemos o tempo e não vivemos o tempo com qualidade. Pronto. Mas, adiantando que a pergunta é outra. Naturalmente que este tempo do Covid foi um tempo cruel, mas o luto não foi só luto por causa da morte. Foi também o luto por causa aliás, temos uma instituição, há também o luto, este impedimento das pessoas estarem perto, sentirem a proximidade. Eu lembro-me inclusivamente, e por isso é que nós aqui em Alfena, como em muitos sítios, se colocam nos cafés a fotografia das pessoas, para as pessoas virem, para saberem. Ou seja, o acontecimento, primeiro a morte é um acontecimento muito próprio do que morre, não é? Na verdade, só lhe acontece a ele. É um momento de solidão de quem morre. Ninguém sabe. Porque nós gostaríamos de saber. E essa é a nossa agonia. E às vezes esta é a grande dificuldade para depois de fazer o luto. Conseguir perceber o que é que o morto gostaria de dizer. Sabermos as suas últimas vontades, as suas últimas palavras. Pronto. À falta disto, depois, quando vem o Covid, com todos estes procedimentos, primeiro porque o morto era tratado de uma forma estranhíssima. Nós estamos habituados a ver um morto todo bonito, até com o terço. Alguns nunca rezaram o terço, mas naquele dia põe-lhe um terço, ele vai ter que rezar o terço, quer queira, quer não queira. Pronto. Bem, nós estamos sempre prontos à conversão no último instante, não é? Ainda que não queira, mas... Pronto. Mas peço desculpa por este disparate. Portanto, de qualquer das maneiras, não, também é que nós não podemos às vezes fazer da morte uma coisa dramática, porque ela é dramática. É importante também. Tem que ir a um Death Café. Temos que fazer um Death Café em Alfena. Não, mas aliás, quem vai aos funerais aqui em Alfena percebe perfeitamente que eu não gosto de dramatizar. Gosto de dizer que primeiro estamos ali para agradecer a vida. Até seja de um jovenzinho, não é? Ainda hoje foi sepultado um jovem que morreu aqui em frente à bomba de gasolina. O que é que nós podemos dizer? Olha, vou rezar por ele, muita saúde, queremos é que olhar para o futuro com esperança. E realmente isso faltou durante o tempo do Covid, faltou o rito normal, faltou a celebração, faltou a proximidade, faltou a família, faltaram os amigos,
faltaram os abraços, faltou tudo. Ou seja, daquilo que era mais ou menos o habitual, faltou tudo. Inclusivamente faltou ao morto os cuidados, especialmente os que morreram de Covid, aquilo que seriam os cuidados de uma certa estética. Não é? Porque há a estética da morte. Não é? Isto hoje em dia investe-se. Eu imagino que já há cafés, não é? Portanto, os velórios e tal, qualquer dia vai haver fotografias também para as pessoas, etc, etc. É verdade, as coisas são mesmo assim, vão entrando neste processo. Mas foi cruel. E acho que foi cruel demais. Escusava de ser tão cruel. E isto naturalmente atrasa o processo do luto. Porque o momento da morte foi um momento mal resolvido. Ou melhor, o momento da sepultura, do processo do funeral. Porque o processo funeral dá para as pessoas receberem os amigos. Assim, olha, vai em frente, pá, força. E estas pequenas coisas, os amigos, destas palavras, das lágrimas, do abraço. Porque, como disse muito bem ali esta interveniente, portanto, há palavras que são proibidas e há disparates que não se devem dizer, e nós às vezes usamos palavras comuns e momentos comuns e coisas comuns que não acrescentam nada, mas sobretudo o estar. Nós gostamos de ver as pessoas no momento de festa, porque a morte é sobretudo, e o luto é também um certo exílio da nossa vida, não é? A morte e depois o processo de luto é a pessoa sentir-se exilada ou refugiada da sua vida habitual. Faltam-lhe muitas coisas, mas depois não sabemos como é que é o regresso à normalidade. E a normalidade nunca será a normalidade, será uma outra normalidade. É necessário rodear o momento da morte de humanidade, que é uma expressão que eu uso muito. É necessário rodear de uma certa humanidade. E a humanidade na sua fragilidade, de não saber dizer nada, não conseguir dar a vida ao outro, mas consegue ser uma presença motivadora para o outro, que depois é fundamental para que a pessoa não se sinta sozinha num processo de luto. Porque depois não é só o funeral é fantástico. Muita gente, muitas flores, e eu costumo dizer até, quando vejo muitas flores, eu fico agoniado. Primeiro porque eu tenho alergia a algumas flores. Quando eu morrer não quero flores, não quero nada disso. Mas não quero não, pronto, o senhor não, mas tenho medo que me faça alergia. Imagina o que é depois eu espirrar, dar um espirro. Portanto, isso devia ser fantástico, não é? Era uma surpresa. Pessoas que reagirem ao seu espirro. Mas só para terminar, que eu sei que tenho que dar a palavra também aos outros, mas naturalmente neste processo nós precisamos deste encontro. A consagração da vida precisa de presença. Não haver presença, não haver o cuidado do outro, todo este impedimento torna cruel e retarda o processo de adaptação a uma nova realidade, porque depois fica em aberto, não fica fechado. Não é quase como a urna não fica fechada, e é necessário fechar todo o processo, porque há toda uma série de detalhes, de procedimentos que são importantes. Nós estamos habituados a isso. E é bom que nunca percamos esta capacidade, que estes detalhes, porque são a forma de olharmos também para o outro, não na vida que ele já não comunica a vida, mas na expressão da vida que foi e da vida que é memória do que nós guardamos e que não é, no fundo, a morte não nos tirou tudo. Tirou-nos esta proximidade, mas não nos tira a memória do que de extraordinário aconteceu durante os outros dias passados. Portanto, agora, o Covid foi a coisa mais brutal, mais cruel que pode ter acontecido. Eu acho até que houve um certo exagero. Eu digo-vos, por exemplo, estar ali no cemitério, vinham diretamente para o cemitério. Estar no cemitério, por exemplo, um acontecimento comigo, estar a chover, mas a chover bem. Estarmos, até o livro, o ritual ficou todo molhado. Estarmos ali, eu a saber, por exemplo, que alguns dos familiares, pelo menos um ou dois filhos, não puderam estar presentes porque estavam com Covid. Isto, para um processo de luto, é doloroso. Ou seja, demora mais tempo a cicatrizar, porque há ali, da parte de quem não pôde estar presente,
a sensação de que faltou A dupla perda. na presença ao outro. Há uma dupla perda. não é? Exatamente. Isso é muito complicado. E o Covid foi a coisa mais brutal que pode ter acontecido. Eu, na minha opinião, acho que houve coisas... Portanto, claro que no primeiro confinamento estávamos pouco habituados a isso, mas nós precisamos de rituais, precisamos de sinais, precisamos de presença, precisamos de lágrimas. As flores, para terminar, devem ser dadas durante a vida. Porque aposto que às vezes alguma gente não teve flores nenhumas durante a vida e depois vem lá com uma catrafada de flores que eu acho que até lhe pesa muito sobre a terra. E que as pessoas não mereciam tanto. Não mereciam que lhe carregassem com tantas flores, e isto para mim é importante. As flores devem ser dadas durante a vida. Depois, durante a morte, flores e luzinhas e aquelas coisas todas, às vezes eu percebo, são a nossa forma, às vezes, de compensarmos. E o luto também, às vezes, torna-se difícil quando nós sabemos que falhamos na vida. Então aí não é só o Covid, é o sentido da falha, porque não nos comprometemos com uma vida com qualidade. E depois, quando a vida não tem qualidade, a morte seguramente não tem qualidade também para nós. E o luto torna-se muito, muito difícil. São os problemas de consciência. Eu queria passar ao professor Eduardo Carqueja para fazer algumas perguntas assim mais pragmáticas, mas sem deixar de fugir ali, que tem que ver com... não há só luto, disse na morte, e o Padre Manuel falou neste tempo de Covid que as restrições, mesmo não só nos funerais, aqui Alfena tem um centro de um lar, portanto esta ausência das pessoas, de visita às pessoas, deve ter tornado todo também aí o luto mais difícil, não é? Não teve tempo de o ver, não se visitou. A Cláudia também dizia que durante 2 anos não se ia aos paliativos, portanto não se visitaram pessoas, não houve despedidas, não houve preparação para a perda e depois o luto terá sido difícil. E depois falou-se aqui muito, tanto a Cláudia como o Padre Manel falaram aqui de estar em comum, da presença para acompanhar o luto, da família. E a Covid trouxe uma grande mortalidade, não é? Já não estávamos habituados a perder tanta gente em tão pouco tempo, e então os mais novos e os não mais novos têm muitas perdas. É preciso falar de luto às crianças e é preciso falar de luto com os mais velhos, que parece que é uma coisa que também é um tabu, como se os mais velhos não soubessem que vão morrer. Nós sabemos todos. Alguns não queremos falar sobre isso, mas nós sabemos todos que vamos morrer. Portanto, como é que tecnicamente se fala, que ferramentas técnicas é que nós temos para falar com crianças e para falar com os mais velhos? Ai, não posso dizer à minha avó que a vizinha morreu, porque senão, coitada, ela vai ficar... Mas, quer dizer, a minha avó é uma ignorante, ela vai ter que saber, não é? Como é que se faz isto? De uma forma natural, desde logo. Não vale a pena estarmos aqui com grandes teorias técnicas naquilo que é uma condição natural da vida. O que temos é que ser genuínos, temos que ser verdadeiros no que fazemos e como fazemos. É muito curioso, o Padre Manuel falou aqui de várias coisas e de facto... Esta dimensão pandémica trouxe-nos para todos muita violência naquilo que foi a própria morte de pessoas que não seria expectável morrer antes, se essa condição não estivesse. Mas há uma dimensão que nós temos que ter presente. A morte existia antes da Covid e continua a existir depois da Covid. Okay? Temos que ter a mesma condição. É evidente que há aqui um boom de mortes em um curto espaço de tempo, digamos assim. Mas essas mortes são mortes também e que antes e depois, para quem fica na mesma condição, tem que ter a mesma acessibilidade. O que acontece é que a acessibilidade, por exemplo, acompanhamento específico nestas dimensões do luto, não existe, ou existe de uma forma muito reduzida. E reparem, falar com crianças sobre as perdas e sobre a morte começa desde logo no nosso dia-a-dia, quando as crianças têm perdas. E nós, como hoje temos também um olhar muito mais intenso em cima de nós, enquanto educadores, enquanto pais, de não poder falhar,
Temos que estar sempre. O menino não pode chorar porque perdeu qualquer coisa. Então temos que substituir logo. Esta dimensão da perda é uma dimensão que tem que ser, muitas das vezes, a frustração por não ter, quase que se quer eliminar, porque é muito mais fácil eu dar e tornar a dar do que eu estar e tornar a estar. Porque a própria vida me leva a eu reduzir, dentro de padrões que se calhar são muito exigentes, de não poder estar. Então eu tenho que compensar. E com a morte eu não posso compensar. Não é? Ponho flores. Não é? Há duas dimensões muito importantes, duas emoções muito fortes e que estão muito presentes nos processos, nas pessoas em luto, que são uma a culpa e outra a raiva. Okay? Culpa e raiva são duas das emoções mais prevalentes nos processos de luto. A culpa porque, muitas das vezes, culpa infundada, culpa não real. Culpa de eu tentar querer corrigir coisas que eram impossíveis de ser corrigidas. E eu achar, muitas das vezes, que devia ter feito mais. Mas também há aquela culpa efetiva de eu não ter feito o que eu devia ter feito e que depois aí já merece outro tipo de intervenção. E depois a raiva decorrente, muitas das vezes até para a pessoa que morreu. Nós às vezes temos adolescentes que com muito cuidado temos que os ajudar a eles dizer que estão zangados pelo pai ter morrido ou pela mãe ter morrido, porque não esperava que ela morresse. Eu uma vez tive uma adolescente que me disse, sabes, eu estou zangadíssimo com o meu pai, porque estou zangada comigo e sinto-me culpada. Tinha estas duas emoções de uma forma muito, muito evidente. Porquê? Porque o pai, com 40 e picos anos, tinha morrido com um cancro do pulmão. E ela sentia-se culpada porque não tinha sido capaz de ajudar o pai a não fumar. Okay? E depois dizia-me, sabes, eu devia ter sido mais forte, que ele devia ter deixado de fumar. Mas sabes, mas ele também sabia, porque ele era inteligente, e era culto, e era não sei o quê, ele sabia que fumar matava. Porquê é que ele fumou? Esta ambivalência de sentimentos que é perfeitamente natural. E nós temos que naturalizar estas dimensões. E depois há uma outra dimensão que também se foi falada, que tem a ver com as emoções. Eu esconder as emoções, muitas das vezes, é perverso e transfigura numa coisa que não é verdade. E uma vez tive um dos meus amigos mais pequenininhos, 5 anos, que me disse uma coisa fantástica. O pai tinha morrido e eu seguia a mãe e seguia o menino, e ele dizia-me uma coisa fantástica. Sabes, Eduardo, eu quero-te contar um segredo. Eu disse, João, muito obrigado por confiares em mim. A primeira palavra que eu posso dizer é obrigado. Que se queres confiar em mim um segredo, eu agradeço-te imenso. E qual é o segredo que tens para me contar? Descobri que a minha mãe não gostava do meu pai. Oh, João, como é que tu descobriste que a tua mãe não gostava do teu pai? Porque ela não chora. Ela não chora, a tua mãe. Não, minha mãe, o meu pai morreu, nunca chorou. Estão a ver um fedelho de 5 anos a dizer isto? Nunca chorou. E eu perguntava, João, e tu choras? Eu choro. Quando vão buscar os outros meninos à escolinha e os pais vão e eu não tenho o meu pai para me ir buscar e eu fico muito triste e choro. E choro quando chego a casa e falo com os meus bonecos e digo, estás a ver, eu não tenho pai. E choramos todos. E isto tem esta dimensão de a mãe, naturalmente, como imaginam, chorava sozinha no quarto, não é? À noite, para não se confrontar com o filho, para não fazer sofrer o filho. E as emoções devem ser vivenciadas, não é? E o choro, falava-se há bocadinho, o choro é algo muito importante. As lágrimas são fundamentais. E às vezes temos alguma dificuldade, e até por falta de recursos naquilo que é o trabalho no luto, vemos muitas das vezes, de uma forma muito precoce, a darem medicação às pessoas que estão em luto. As pessoas que estão em luto e que estão em sofrimento não precisam de medicação. Precisam de acolhimento do sofrimento, que é diferente. Se eu tiver uma depressão, naturalmente eu posso vir a beneficiar com um antidepressivo. Mas muitas das vezes, como não há recursos, nomeadamente na área da intervenção no luto, dá-se um antidepressivo e fazem uma coisa que as pessoas dizem de uma forma fantástica. Secam-me as lágrimas. Sabe, doutor Eduardo, já me secaram as lágrimas, agora já não choro. E eu digo, às vezes, no contexto decorrente disto, digo, pois sabe que o amor tem muitas formas. O amor tem muitas formas. Uma delas é líquida e às vezes sai pelos olhos. E secaram-lhe o amor, provavelmente. Não deixe que isso aconteça. Porque estamos aqui a empurrar para a frente o que é natural e que tem que existir. Portanto, aqui
as lágrimas que transmitem o amor são fundamentais serem, e essas lágrimas nunca secam, podem-se até depois vaporizar noutra condição. Portanto, um bocadinho nisto, acho que esta dimensão de se falar sobre as coisas de uma forma natural, reparem, e falar sobre a morte, não é? Há bocado o seu pai dizia que não se sabe o que está depois. É por isso que eu às vezes questiono também os alunos quando eles falam da boa morte, isto da boa morte. Não é boa morte, é o bem morrer que é importante, porque a morte acontece num instante, não é? É naquele tempo. E eu não sei se aquela pessoa teve uma boa morte ou não. E na investigação eu também digo muitas vezes que seria interessante estarmos do outro lado, seja onde seja, com um questionário da boa morte. Então, como é que foi a sua morte? Morreu feliz, não morreu? De 0 a 5, quanto é que dá? Isto teríamos aqui uns dados, mas nós não temos. Temos, sobretudo, a outra dimensão que é o bem morrer. Prepararmos as pessoas, estarmos disponíveis para que a pessoa possa morrer bem. E não a morte em si só, enquanto fenómeno. Eu vou... acho que foi útil lá em casa onde me dizer se foi útil ou não, e aqui também espero que tenham forma de nos dizer se foi útil ou não. Eu fazia uma ligação entre a criança de 5 anos e a história que a Cláudia contava, em que a esposa estava sempre contente, portanto ele estava a morrer e a esposa estava contente, e afinal a esposa não estava contente, estava só a esconder. Este acompanhamento das pessoas vivas, para elas se relacionarem com aquela perda de que a Cláudia falava, aquelas frases que não se podem dizer, do tipo vai ficar tudo bem, tens é que lutar, porque, ou eu sei muito bem como isso é, porque eu já vivi isso, eu sei muito bem como é que isso é. Não sabemos nada, portanto nós sabemos como é que foi para nós, não sabemos como é que é para os outros, mas a importância deste acompanhamento da comunidade. Há bocado o professor Eduardo falava em off the record, mais uma vez, das cidades compassivas, ou seja, de termos compaixão, de termos ser uma paixão acompanhada pelas pessoas que estão em sofrimento e estarmos com elas. Portanto, seja em voluntariado, como era o caso da Cláudia, ou seja profissionalmente, porque eu acho que é isso um bocado o trabalho na comunidade, é acompanhar, é isso, não é? A mais-valia destas situações de luto é efetivamente não só o nosso próprio desenvolvimento, mas também o vivenciar este processo de luto em alguém consciente. Portanto, esta tomada de consciência que depois se estende um bocadinho à família, não é? E como estava a falar há pouco, a questão das crianças, que é uma questão super delicada, efetivamente, é muito delicado trabalhar esse contexto, requer muita atenção, requer muita técnica também, alguma experiência naturalmente. Tive recentemente um caso, portanto, de uma pessoa que faleceu com 45, um pai de família e, portanto, com 2 crianças muito pequenas. Curiosamente, a mais pequenina com 5, enquanto eu tentava dar apoio e no seguimento de enfermagem de saúde mental que faço também em domicílio, a mais pequenina juntava-se a nós através de desenhos. E eu fiquei sempre com aquela sensação de que eu tinha que ter tempo também para ela, né? Porque isto é um processo interessantíssimo, vasto, grande, e cada elemento sofre à sua maneira. Portanto, a criança vinha até connosco, pedia ao colo da mãe e mostrava-nos vários desenhos onde o pai estava incluído. E, portanto, acompanhar este tipo de situações em comunidade exige muito do profissional, exige tempo. Mas existe tempo de qualidade, não é um tempo a correr, não é um tempo em que temos que estar a pensar no próximo utente, domicílio, etc. Portanto, não pode haver corrida. Tem que haver um grau de consciência muito elevado e, sobretudo, esta questão da compaixão, que eu acho que não é só uma palavra bonita, porque efetivamente com paixão, não é? Ela pode-se até dividir e continuar a ter muito sentido, mas é este amor que fala aqui o Dr. Eduardo, que eu às vezes tento passar até à equipa e não é muito perceptível isto. Nós amarmos alguém que não conhecemos de lado nenhum, como os nossos utentes, por exemplo,
ainda faz muita confusão à cabeça das pessoas. Eu olhar para o outro como a mim mesmo. Eu olho para o outro tendo senti-lo da mesma forma, como se fosse a minha família, os meus, etc. Portanto, o grau de envolvência às vezes não é bem visto. E quando eu falo em envolvência, não falo no aspecto de eu envolver-me com aquela família e trazer sofrimento, porque isso não pode acontecer e não deve acontecer num aspecto de eu depois não conseguir continuar a cuidar. Mas eu tentar me colocar no lugar do outro, efetivamente, é um processo mágico. É um processo muito interessante que traz um caminho que ainda se calhar está a começar, nomeadamente na enfermagem de saúde mental e psiquiatria. Portanto, o SNS não sabe que existe, e efetivamente existem poucos profissionais, mas nos centros de saúde, já a nível das associações, já existem enfermeiros de saúde mental e psiquiatria que podem acompanhar estes processos, que devem, até porque têm um seguimento depois por parte das unidades de saúde. Portanto, poderá haver aqui um conjunto de esforços também para conhecer estas famílias previamente, conseguir juntar as peças, por assim dizer, não é? Perceber as dificuldades que até tenham. A nível da comunidade, vamos tendo alguns recursos. Acho que deveriam haver mais dinâmicas destas num contexto uma questão mais de conversa, puxar esses sistemas a quem cuida, e já falo naturalmente, falamos dos utentes e de quem nos ouve agora, mas falo muito das equipas que cuidam, porque é preciso desmistificar isto, mesmo para quem presta cuidado ao outro. Eu preciso de não ter nenhum tipo de prurido, entre aspas, em cuidar do outro como a mim mesmo, de olhar o outro como a mim mesmo. E esta questão do amor na morte é algo soberbo, porque se houve amor em vida, vai-se notar no processo de morte, vai-se notar no processo de aceitação. E, portanto, precisamos de mais pessoas, mais conversas. É mesmo no ponto, porque uma das perguntas que nós temos no Facebook é porque é que os centros de saúde não têm psicólogos para acompanhar estes processos. Eu não ponho minimamente em causa a necessidade de psicólogos, mas creio que há um trabalho que também se faz na comunidade e que às vezes tem a sensação que nos queremos demitir, passar tudo para técnicos. Portanto, passa-se a educação para os professores, passa-se o sofrimento para os psicólogos, passa-se como se não nos coubesse a nós, enquanto pessoas, também esta responsabilidade da compaixão. E fico assim, não tenho minimamente dúvidas de que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser reforçado e de que este acompanhamento, seja nos paliativos, seja nos cuidados da comunidade, é necessário, e que os psicólogos, a resposta dos técnicos, dos profissionais, é necessária. Mas é ou não importante ter este apoio da comunidade mais informada? Ou seja, estas conversas são úteis, não? A literacia em saúde. Eu não tenho dúvidas que são, senão era um desrespeito para quem cá está, não é? Mas seguramente são, e nós sabemos que o luto desenvolve-se, na maior parte de cada um de nós, naquilo que se chama um luto, que eu não gosto do termo, que é um luto normal. Eu utilizo sempre um luto apropriado, que é próprio daquela pessoa e não é comparável, até como dizia, não é? O meu luto não é comparável com mais ninguém, portanto não é normal nem anormal. É apropriado para mim ou desapropriado no meu desenvolvimento emocional e psicológico. Mas, repare, isto para dizer o quê? Que só cerca de 10 a 15% do luto é que se transforma naquilo que é o luto prolongado ou o luto complicado. Então temos aqui pelo menos 85%. Ou seja, em 10 pessoas, 8, para ser mais simples, ou 9, vão desenvolver os seus processos de luto de uma forma adequada. Contudo, o luto não é feito, o processo de luto não é feito num laboratório. Ou seja, eu tenho a perda de uma pessoa significativa na minha vida, eu não fico isolado de todo o resto da vida em que estou inserido. Aquilo que nós chamamos dos fatores mediadores, que podem ter um peso muito grande no agravamento da situação do luto. Por exemplo, alguém que perde o marido ou perde a esposa, que era o único garante de entrada de dinheiro em casa, ou a esposa ou o marido, tanto faz. E a seguir fica desempregada essa pessoa também. Okay? Portanto, temos aqui, eu tinha alguém que ganhava dinheiro, eu tinha o meu emprego e assim fico desempregado. Então deixo de ter dinheiro. Isto é um fator
mediador que vai agravar o processo do luto. Porquê? Porque me vai complicar o meu contínuo de vida. Mas pode acontecer o contrário, está desempregado, a minha esposa morreu, eu estava desempregado e consegui emprego. Então tenho um fator que me vai aqui possibilitar, por exemplo, recursos económicos de uma forma diferente. E isto para dizer o quê? Que o processo de luto não pode ser visto exatamente desadequado de todo o contexto em que eu estou inserido. Daí que é muito importante que a comunidade também esteja inserida aqui. Não vamos colocar isto tudo na psicopatologia, não vamos pôr isto tudo na doença. Mas é importante que existam as outras redes. Porque se não existir, naturalmente a pessoa vai poder vir a ter um processo de luto mais complicado. Porquê? Porque na altura em que devia e que seria útil ter companhia, reparem, não existe. Então eu fico no vazio, numa solidão maior, e digo que falta me faz a minha esposa, que falta me faz o meu marido, porque eu agora estou numa solidão. Mas depois temos o contrário, e há bocadinho falava-se naquilo, penso que foi a Alexandra que falou, naquilo que é a vivência única de cada um de nós. Uma das coisas que nós fazemos nas primeiras consultas, ou até mesmo na primeira consulta de luto, é pedir que venham o máximo de familiares, do núcleo familiar, à consulta. Para quê? Para desde logo explicar que cada um pode ter, e naturalmente vai ter reações diferentes uns dos outros. E que isso não é gostar mais ou gostar menos. Não é sentir mais ou sentir menos. É uma forma própria, única de cada pessoa vivenciar a perda daquela pessoa. E isto tem que ser explicado, porque muitas das vezes as pessoas ficam ainda em mais sofrimento porque acham que o irmão nem está a sofrer. Sabe, doutor? Ele já vê televisão, ele já vai ao cinema, ele continuará à discoteca. Ele, se gostasse do meu pai, não fazia nada disto. Sim, mas o que é que muda? O ir ou não ir? O não ir à discoteca traz o seu pai de volta? Não é? Portanto, e estas são dimensões que têm que ser trabalhadas e o suporte social é fundamental. Estamos numa fase muito final. Gostava de vos ouvir. Alguém tem alguma questão para colocar? Não. Não sejam tímidos. Tenho ali o microfone para ouvirmos melhor. Eu gostava de fazer uma pergunta. Quando é que a pessoa tem consciência que o luto terminou? Se é que termina? O luto pretende-se que se termine. O luto como eu dizia há bocadinho, é um processo que me possibilita eu viver num mundo diferente sem a pessoa que morreu. Ou seja, naquilo que nós, agora nestes modelos mais de ajuda e de intervenção, que são os chamados modelos integrativos, e por isso eu falar na integração do processo de luto com muita presença, há 4 dimensões ou 4 tarefas muito importantes. A primeira é eu integrar realmente a perda da pessoa. Por exemplo, e vocês aqui falaram muitas vezes em partir, as pessoas não partem, as pessoas morrem. Podem partir a seguir, dependendo da minha crença. Mas antes da partida há um acontecimento que se chama morte. E temos que colocar o eufemismo, por exemplo, o pôr palavras doces, não ajuda a que a pessoa se confronte com essa realidade. A pessoa tem porque no fundo é a forma da pessoa caminhar naquilo que é a nova realidade. E eu não vou ter mais aquela pessoa comer comigo à mesa. Eu não vou ter mais aquela pessoa a deitar-se no meu lado da cama. Então para que é que eu ponho os chinelos? Então para que é que eu ponho o pijama? É para me lembrar. Ok? Então vamos fazer o exercício. Agora, lembra-se do seu familiar ou não? Lembra-se do seu marido ou lembra-se da sua esposa? Lembro, porque isso nunca vai esquecer. Vai esquecer-se a adoecer. Né? Porque há bocadinho também falava-se da memória. O trabalho da memória é algo muito importante. E depois a outra dimensão que se trabalha nos processos de luto é o trabalhar as emoções e os sentimentos. Dar nome às palavras. Ou melhor, dar nome aos sentimentos, dar nome às emoções. Depois a outra dimensão é eu começar a viver numa dimensão de mudança até da minha identidade. Ou seja, eu era casado com e agora sou o viúvo de. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Eu lembro-me, antes de haver o cartão de cidadão, havia o bilhete de identidade, né, como sabem. E havia pessoas que não mudavam, deixavam caducar o bilhete de identidade, porque não mudavam a condição que tinha que se pôr Estado Civil, viúvo ou viúva. E as pessoas não mudavam, casado.
E depois a última grande tarefa é continuar a viver sabendo que efetivamente vivo numa condição diferente, ou seja, é um processo em que eu fico diferente no final do processo de luto. E depois é uma outra dimensão que também que é um desafio, a forma maior do amor. Eu trabalho muito as duas dimensões, que é o amor e a memória. A memória que é excelente, porque nos ajuda a não deixar morrer a pessoa. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas, através de memória, utilizam-na para sofrimento. Não é? Eu ontem tive uma situação muito curiosa de um senhor que a esposa morreu com uma esclerose lateral amiotrófica, e ele ontem dizia-me: sabe, doutor Eduardo, eu esta semana até estou assim, andei a ver o álbum, tem lá fotografias, aquelas fotografias puseram-me de rasto, puseram-me num sofrimento ainda maior. E eu perguntei: mas porquê é que as fotografias lhe trouxe mais sofrimento? Oh, doutor, porque me trouxe muita saudade, fez-me lembrar muito a minha mulher, que faz-me, eu não... Vamos lá ver, a fotografia, o que é que significa a fotografia para si? Muita saudade. A fotografia, lembra-se quando foi feita a fotografia? O que é que lhe trouxe essa fotografia? Oh, doutor, nessa altura estava contente. Então não muda. O acontecimento que está nessa fotografia não muda. Não sei se me estou a fazer entender. O que muda, de facto, mas não é a fotografia, é a sua condição agora. A sua condição é que o faz sentir com mais saudade, faz sentir mais triste. Mas é a condição atual da perda, não é a fotografia. Porquê? Porque senão, o que acontece, e as pessoas dizem isto muitas das vezes, eu não consigo olhar para nada, eu não consigo mexer em nada, porque tudo me faz lembrar a minha mulher ou o meu marido. Ok? Faz-me lembrar, então, isso é bom lembrar. Não, mas eu fico a sofrer com isso. Mas se eu não mexer, não sofre. Então que bom é eu ter possibilidade de ter aquelas fotografias e de me trazer as coisas boas que eu vivi com a minha mulher neste caso. É um bocadinho uma forma diferente, percebe? De se olhar para as coisas, porque esta é a realidade. Porque se assim não for, eu vou ficar alocado ao sofrimento e a vida vai para a frente. Eu às vezes, há bocadinho, a família Alexandre falava de uma coisa que Santo Agostinho também nos dizia muito bem, que é, eu falar do tempo do futuro ou falar do tempo do passado tem uma condição única, que é eu estou no tempo do presente. É o presente do futuro, o presente do passado e o presente do presente. Que este é o presente. Portanto, eu não consigo, e às vezes utilizo esta simbologia, das pessoas ficarem assim, não é? Eu digo, vamos tentar fazer este exercício. Ponha-se assim, olhar para trás. Ok? Deixe estar assim. Quanto tempo acha que conseguiria estar assim? Faz doer, não é? E as pessoas, quando têm alguém que morrem e que estão nesta posição sempre a olhar para o passado, faz doer, faz sofrer. E é importante retificarmos isso, porque a vida é olhar para a frente. Não sei se lhe respondi. Eu tenho uma... Com as crianças, eu tenho, por razões diversas, eu lido com muitas crianças e ultimamente calhou-me lidar com crianças a terem que lidar com luto muito tenro, aos 8, 9 anos. E presinto numa delas em particular aquela ideia de que eu já não me lembro bem. O que eu sinto é que as crianças têm uma fase em que parece que já não sentem, ou seja, a sua memória não é suficiente para reterem a informação. E depois há um período em que sim, e que a dor, não é que o assunto, se não for bem trabalhado, vai ter uma dor, não uma saudade, mas uma dor. Quais são as faixas etárias? Como é que a gente ajuda? Como é que... Claro, falar faz bem, mas sentimos sempre uma certa impotência. Está a colocar uma coisa que é uma situação que é muito importante, e agradeço a questão. Porquê? Porque o processo de luto nas crianças tem a ver com o seu desenvolvimento também. Não é? Porque uma criança aos 3 anos tem uma dimensão da perda, da morte, se for perda por morte, de uma forma diferente do que tem uma criança de 5, 6 anos. E nós muitas das vezes temos os pais aflitos porque, efetivamente, as crianças parece que estão a reativar o processo de luto. Elas precisam de compreender. Porquê? Porque se a uma criança de 5 anos se diz, muitas das vezes, o avô morreu, está uma estrelinha, pronto, isto coisas que... Várias coisas, não vale a pena dizer se estão corretas ou incorretas, mas que se diz isto. Uma criança com 8 anos, 9 anos, 10 anos não vai aceitar muito isto. É uma estrela. Mas porquê que é uma estrela?
não é? E vai questionar. E as pessoas ficam aflitas porque, pois agora eu vou ter que dizer o que é que eu vou dizer. Porque vamos numa construção da estrela. Então, se formos aos 13, 14 anos, esta é a dimensão. Ou seja, o importante é eu adequar naquilo que é a vivência do desenvolvimento, a capacidade de compreensão. Reparem, se eu digo a uma criança de 5, 6 anos que o avô que morreu é uma estrela, ou que foi fazer uma viagem, esta criança, se tiver uma boa relação, vai ter problemas. Porquê? Porque quando estiver o céu nevoado, quando estiver no inverno chuva, o avô desapareceu, o avô já nunca mais me vem ver, o avô já não gosta de mim. A estrela que eu costumava ver desapareceu. Se foi fazer uma viagem, nunca mais me vem. E ele costumava me levar, dizia que sempre que é que não vem. E reparem, a naturalidade, muitas das vezes, há bocadinho a enfermeira Alexandre estava a falar do desenho. Eu utilizo muitas histórias, muitas narrativas, com 2 canetas de cores diferentes, em que fazemos um livro dos nossos encontros. E eu começo por... Era uma vez um menino que veio falar com o psicólogo, que se chamava Eduardo, e veio falar com ele porque... E agora é a tua vez. Pronto, pega lá a caneta. Quando ele sabe escrever, escreve. Quando não sabe, escrevo eu. E fazemos ali o nosso livro, que dá perfeitamente para abordar... Ver esquisito, não é? Não, eu o cadáver esquisito não falo, prefiro o livro das narrativas, não utilizo esse termo, que acho que é um termo forte até para as crianças, de cadáver, mas utilizo estas técnicas. E também, reparem, eu sei que estamos a chegar à última da hora, mas à última da hora, não é? Estamos a chegar ao fim da sessão, mas não posso deixar de vos dizer, porque estamos a falar de crianças, que as crianças são de facto fantásticas. O grande problema está nos adultos em falarem de uma forma genuína e natural. Tive aqui há uns anos atrás também dois terroristas, que eram assim 2 terroristas pequeninos, que tinham um irmão com 3 anos, que perderam o pai, um senhor com 45 anos, e que me explicaram, e eu vou-vos explicar e vocês vão ficar a saber também, como é que se vai para o céu. O seu padre já saiu, portanto... Não vai ter este conhecimento. Estes 2 meninos, 2 gêmeos, eram de tal forma vivos e despertos e tiveram problemas do esquecimento, porque a educadora e a colega onde eles estavam, no jardim de infância, proibiam os meninos de levarem as fotografias do pai. Porque eles diziam, quando os colegas diziam que tu não tens pai, tu não tens pais, e eles pegavam na mochila e tenho, está aqui na fotografia. Isto dava um alvoroço porque falava-se da morte e da perda. E então um dia a mãe, muito aflita, diz-me: doutor, eu não aguento mais, eles agora querem destapar, eu vou deixar de ir ao cemitério, porque eles querem destapar a tampa para ver como é que está o pai lá dentro. E eu não vou mais com eles, eles não vêm mais comigo. E eu disse: um dia que esteja lá o coveiro a fazer... que vai haver algum enterro, eles que vão ver o buraco, que é para perceberem o que é que vão ver, não vão ver nada. E assim aconteceu, e isto abreviando, um dia chegam os 2, o David e o Duarte, e diz um deles: sabes, já descobri como é que se vai para o céu. Já descobriste? Sim. Como é que tu descobriste? Eu vou-te contar. Isso é fantástico, eu posso tomar nota? E eles: sim, mas disseste que fui eu que disse. Reparem, direitos de autor. Se disseres que fui eu que disse, crianças de 5 anos, eu disse: então vou tomar nota, sabes, depois para dar aulas, é muito importante. Então é assim, estás a ver aquele buraco, naquele homem que faz o buraco? Tem um túnel, assim, muito ao fundo, muito ao fundo. E tem, estás a ver a caixa onde ficam as pessoas que morrem, assim, ele mete aquilo ali, e aquilo vai no túnel, fundo, e depois, vai para o céu. Isso é fantástico. Eu nunca tinha imaginado isso. Obrigado. E diz-me o Duarte: Eduardo, achas que é assim? Disse: não, se o teu irmão diz, eu acredito. Não, Eduardo, aquilo tem motor? Não. Tem rodas? Não. Então eu vou-te explicar. Eu vou fazer exatamente o que ele fez. Estás a ver? Então aquilo é assim: o homem vem para trás, toma lanço e vai e pá! Dá um pontapé. E aquilo vai, porque sozinho não podia ir. Estão a ver como é que uma crianças de 5 anos falam da morte do pai. E para onde é que foi o pai? Para o céu. Eles não precisavam de mais informação. Eles criaram algo que eu aprendi e que vocês hoje também já sabem. David e Duarte, os autores. Acho que, ou seja, depois do início com o Sr. Padre, depois do David e do Duarte, né, está na hora de irmos embora. Vou fazer um jogo também. Perguntas rápidas a um e ao outro, pode ser? Leva-se as crianças ao velório ou não? Sim e não.
dependendo da estrutura familiar, sim e não. Deve-se levar se primeiro a criança quiser ir, perguntar. Se a criança tiver capacidade de perceber o que está a acontecer. E depois deve-se perguntar o que é que ela imagina que vai ver. Ok? Porque é importante, porque a criança pode dizer, eu quero ir ver. E depois, sim, mas o avô está deitado, não está a dormir o avô. Ok? O avô está a dormir, sim, está a dormir. E o que é dormir para ti, quando se morre? Aí eu vou lá, e imaginem que está na fase da magia. Dou um beijo, como a Branca de Neve, e ela acorda. Não, isso não vai acordar. Quando está morto, não mexe. Vai sentir, provavelmente, a pele mais fria. Então eu não quero ir. Ok. Portanto, mas sempre perguntando à criança e perguntando o que é que ela imagina que vai ver. Okay? E depois é ir não numa dimensão de espetáculo. Não é? Vai um menino, o coitadinho dele agora, perdeu o pai, o avô, vem um netinho. Não. Resguardar com uma pessoa de segurança. Muitas vezes pedem, o doutor podia isso. Não, o que nós trabalhamos é depois os adultos de segurança que as crianças já conhecem para poder fazerem este trabalho. Portanto, sim e não. Quando estamos a cuidar de um avô que está em fim de vida e há um adolescente em casa que se recusa a ir ver o avô que está no fim de vida, obrigamos-lo a ir, convencemos os pais ou deixamos, ou falamos com os, não é obrigamos, convencemos os pais a deixarem-no ver ou não intervimos? Eu partilho desta mesma opinião, portanto tudo tem que ser ajustado. Se é um adolescente que já iniciou um processo de vivenciar da morte, o processo de luto, ou seja, teve a sorte de ter também os progenitores que foram falando com ele sobre o que estava a acontecer, acho muito importante que se ajuste e sim, se está preparado. Eu acho que eles nunca estão preparados, nós também nunca estamos preparados para o desfecho e mesmo para a abordagem ao próprio cadáver, por assim dizer. E muito rapidamente esta questão das crianças, eu preparei os meus filhos sempre e preparo sempre que consigo, sempre que há um tema de conversa sobre o luto, sobre a morte, e preparando lentamente e suavemente para a morte daqueles que são os nossos velhos na família, porque eles já fazem essas perguntas: quando é que a avó vai morrer? Quando ela morrer eu vou ter muitas saudades dela. E portanto já tive a sorte de ter a minha filha com 12 a vivenciar a bisavó, que teve a sorte de a conhecer, e portanto todo este exemplo que deu o Dr. Eduardo sobre o cadáver frio, tudo isso foi-lhe explicado previamente. Portanto, a Margarida com 12 foi ver a avó, efetivamente, no caixão, perguntou tudo, e uma questão muito curiosa que gostava de partilhar aqui com o público também, com quem está lá em casa, a questão da própria cremação. Ela viu o cadáver, não é? Viu a bisavó, tocou, percebeu que ela estava maquilhada, percebeu tudo, os pormenores, tudo, e depois houve aquele momento que obviamente até eu estava em sofrimento, mas que ela me perguntou: agora a avó vai ser cremada. Perguntou-me os pormenores todos. Ela vai ser queimada. O que é que vai acontecer com ela? Vai desaparecer. Posso-vos dizer que foi muito interessante a conversa que tivemos, mas o facto de a ter preparado previamente para a morte dela, os passos todos que dei foram essenciais. Margarida vai ser uma adolescente em breve, portanto é aí que eu aponto. Tem que haver um prévio trabalho, tem que haver este afago, este calor de quem está também como progenitor, como perto, familiares mais perto. Também cada um ir vivenciando a sua própria dor, mas sobretudo, como eu aconselho sempre em família, falem, conversem, abordem, celebrem aquela pessoa, que às vezes ainda não partiu, não é? Mas se partiu, celebrem a vida dela. E isso é muito interessante. Acho que estamos no fim, acho que vai haver muito mais questões, é só ir ao nosso Facebook, pôr as questões e a gente depois entra em contacto com os presentes para eles nos responderem. A nossa próxima conversa é aqui em Alfena, vai ser na Escola Secundária de Alfena e tem como título Socorro tem que escolher. É aquela fase, não de morte, mas de vida, em que os 15 anos se começa ali no 9º ano a pensar, escolho letras ou ciências, e no 12º quero ir trabalhar ou quero ir para a faculdade. Socorro tem que escolher na Escola Secundária de Alfena, mesmo no fim do próximo mês, de novo com a Ordem dos Psicólogos. Agradeço a vossa presença, agradeço aí em casa e daqui a um mês cá estaremos. Obrigada a todos.
ver.